Mas o versículo que eu quero pegar por base aqui nesta noite é o versículo 6, que me remete a falar aqui sobre caminho, a verdade e a vida. O único caminho, a verdade absoluta, não é uma verdade relativa. No mundo existe a verdade relativa, mas só existe uma verdade que ela é absoluta, é a palavra de Deus. E ela é inerrante, infalível, imutável. E tudo que o homem quiser descobrir a respeito da sua vida, é só ler a Bíblia. Está tudo escrito aqui. E também sobre a vida eterna. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus estava preparando seus discípulos para a sua partida. O coração deles estava perturbado e cheio de medos e de incerteza. Então Jesus revela uma das maiores verdades do Evangelho. Ele não mostrou o caminho. Aqui é o ponto crucial. Jesus, ele não mostrou o caminho. Um caminho, não. Ele declarou ser o caminho. Isso aqui é língua portuguesa. Estou do lado de um colégio. Ainda tem dificuldade de entender isso aqui. Jesus, ele não apontou um caminho. Não. Jesus, ele disse: eu sou o artigo definido. O caminho. O mundo, para você ir para o inferno, você vai para qualquer caminho. Mas para chegar ao céu, só existe o caminho. Você pode estar até bem enquanto você está na sua casa, mas depois que você sai, e que se você não sair vigilante e não tiver cuidado, a sua vida torna um inferno. Porque muitas vezes o caminho que muitos têm escolhido não é o caminho, que é Cristo Jesus. Há vários caminhos, há vários atalhos, há vários becos e uns sem saída. Mas só Jesus, pelas Sagradas Escrituras, é apresentado como o caminho. Então Jesus revela uma das maiores verdades do Evangelho. Jesus, ele é o caminho. O homem sempre tentou chegar até a Deus através da religião, através das boas obras, através da tradição, através das filosofias humanas. Mas Jesus afirma que existe apenas um caminho. E Lucas escreveu isso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 12, quando ele disse: não há outro nome pelo qual importa que seremos salvos. Não há. Não há outro nome pelo qual importa que seremos salvos. Não há outro nome. Somente o nome de Jesus. Mateus escreveu no capítulo 7, versículo 13 e 14, ele mostrou que estreito é o caminho que conduz à vida eterna. Ele apresenta a porta que é apertada, e aí ele vai mostrar o caminho que é estreito. A porta é estreita e o caminho é apertado. E ele disse nessa passagem: são poucos que encontram. Não são para muitos, são para poucos. Porque Jesus disse que espaçosa era a porta e largo era o caminho. E muitos, está escrito assim, entra por ele. Só que há uma diferença nesses dois caminhos. E qual é a diferença? Está no final.
O primeiro é vida eterna com Cristo. E o segundo vai desbocar no inferno. Talvez você que está me ouvindo, diga como muitos já diz, que o inferno é aqui na terra, mas não é. Não é. A sua vida pode até ser um inferno, como muita gente diz, a vida de cão, a vida de inferno, não aguento mais. Mas nesta noite, eu vim te apresentar aqui o Jesus que disse para os seus discípulos, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Quando nós olhamos, a religião aponta o caminho. Jesus, ele é o próprio caminho. Sem Jesus não existe religião. Com Jesus existe reconciliação com Deus. E o primeiro ponto, que Jesus é a verdade, porque vivemos em um mundo cheio de opiniões e de ideologia, onde cada pessoa tenta criar a sua própria verdade. Mas Jesus disse e ensinou aos seus discípulos, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus, ele está dizendo aqui, dentro desse contexto, que ele é a verdade que liberta. Quando ele, João, se expressou no capítulo 8, versículo 32, ele vai dizer, conhecereis a verdade. Quando o homem conhece a verdade que é Cristo, ele não anda no caminho do engano. Quando ele conhece a verdade que é Cristo, ele não anda no caminho da mentira. Quando ele conhece a verdade que é Cristo, ele não vive no caminho sendo enganado e enganando os outros, porque ele encontrou com a verdade absoluta. A vida dele não é uma vida de mentira, a vida dele não é uma vida de falsa, a vida dele é uma vida verdadeira, porque ele vive em Cristo, Cristo nele, e essa verdade é a verdade que liberta o homem da escravidão do pecado. Oh, aleluia! E na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, passado, hoje, presente e eternamente. Nele não há variação, que hoje ele está na verdade e que amanhã ele não está. Não, ele é a própria verdade. E eu costumo dizer que essa verdade, ela andou nua e crua para todo mundo ver. A verdade chamada Jesus. E essa mesma verdade foi estampada na cruz do Calvário, para que todos naquele tempo vissem que a verdade foi crucificada, mas não deixou de ser verdade. Aqui cai uma aplicação para nós, é que a verdade confronta o pecado. E uma das coisas que o ser humano não quer é ser confrontado, quer permanecer no pecado. Você tira isso pelos filhos e filhas, que muitas vezes estão dentro de casa desobedecendo a pai e a mãe, e muitas vezes vice-versa. E aí o conflito, lares destruídos, porque muitas vezes o marido vive traindo, mentindo, enganando, da mesma forma a mulher. Mas quando se vive pelo caminho da verdade, é diferente, porque Jesus, ele é a verdade ontem, ele é a verdade hoje, e será eternamente a verdade. A gente tem uma maior facilidade de mentir. E às vezes a gente diz, a verdade dói. Dói mesmo. Mas também tem uma coisa. A verdade te livra do inferno. A mentira te leva para lá. E eu não sou crente para estar vivendo uma vida de mentira. Não. Palavra. Você está vendo como eu estou pregando? Porque primeiro corta para mim. Primeiro eu conheço. Eu não vou conhecer, eu conheço. Dentro dessa aplicação,
que a verdade confronta o pecado, a verdade também transforma o caráter do mentiroso. Tem mulher que não acredita mais no marido porque ele vive uma vida de tanta mentira que ele, quando vai falar a verdade, a mulher não acredita mais. Da mesma forma a mulher. E da mesma forma os filhos. Mas eu vim dizer para você que a verdade, que é Cristo Jesus, liberta o homem da mentira. E o homem não pode de maneira nenhuma, conhecer a Cristo Jesus como verdade e permanecer mentindo. Essas colocações só vêm na rua, mas eu vou dizer. Verdade, você se torna filho de Deus. Mentiroso, você se torna filho do diabo. Está escrito em João capítulo 8 e versículo 44. Tem gente que diz que o diabo não é pai e nem tem filho. Tem sim, tem família. Porque ele é o pai da mentira. E a mãe, que é a mentira, gera filho para ele. Já vi muito isso, fora da teologia. Até dizer, nem o diabo tem família. Tem sim. Os mentirosos, e que disse João, escrevendo Apocalipse, o livro da revelação, e ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, e todos que amam e praticam a mentira. É Bíblia. A verdade que é pregada lá dentro é pregada fora também. A gente só não pode permanecer do mesmo jeito depois que a gente teve um encontro com esta verdade. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Depois do encontro com a verdade, ele também inclui que Jesus, ele é a vida. Ele é a vida. Já pulei aqui, já para a gente adiantar, que ele é a vida. Por quê? Porque o caminho da mentira lhe proporciona a morte. Mas quando você tem um encontro com o caminho que é Cristo e está na verdade, este caminho lhe proporciona a vida. E eu não trilho o caminho de morte, porque se eu partir aqui agora e morrer, eu vou continuar trilhando o caminho da vida, da eternidade com Cristo Jesus. Já diferente de você que não conhece a Cristo, se partir agora, você não sabe para onde vai. Os discípulos estão andando com Jesus aqui. Não foi outras pessoas, não foi pessoas pecadoras que vinham na prática do pecado. Foram os discípulos que estavam andando com Jesus. Tomé foi o discípulo que disse que todo mundo tinha essa dúvida, mas só Tomé abriu a boca. Senhor, nós não sabemos o caminho para onde o Senhor vai. Foi Tomé que disse. Se estava com o próprio caminho, se estava com a própria verdade, se estava com a própria vida, e estava perdido, tu imagina eu e tu. Eu acho, eu penso, não sei, eu acho que é assim. Não, é como diz as Escrituras. Se eu não enquadrar nela, não vai. Não vai. E aí Jesus é a vida. O mundo oferece existência, mas Jesus oferece a vida verdadeira. Observe o versículo que quando Jesus e João escreveu no capítulo 10 e o versículo 10, só a parte do versículo que diz: eu vim para que tenha vida e tenha vida em abundância. Qual é essa vida em abundância? Não é carro, não é emprego. Essa vida com abundância aqui é você gozar das coisas, das riquezas do céu. Que o dinheiro, que o carro, que a herança,
neste mundo não pode proporcionar essa vida com abundância que ele promete aqui, é uma vida completa nele. É você estar satisfeito porque está em Cristo Jesus. E entender e compreender que Ele é tudo e Ele é que me satisfaz. Pode estar faltando emprego, pode estar faltando dinheiro, pode estar faltando carro, calçado para os pés, roupa para vestir, mas eu tenho Jesus. Aleluia! E se eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Que adianta ter tudo nesta vida e morrer perdido, sem conhecer a verdade, sem conhecer o caminho e sem ter vida em Jesus. Vida é isso aqui, meu prezado amigo, é você abrir a boca e falar do que o coração está cheio. É de Jesus que salva, que liberta. Eu quero saber dessas coisas, são efêmeras, são passageiras, mas Jesus é eterno e a sua palavra é eterna. Vai morrer, não vai levar nada. Eu estou lá no cemitério dia 2 de finado, não tem ninguém entrando lá. Entra dentro do carro. Aí deixa o carro, desce para a terra. Aí a gente fica procurando. Ser humano é apegado muito com as coisas da terra. Se esquece do primordial. Se constrói tudo. Como é que começa a nossa vida? Como criança. Aí vai ensinando a dar os primeiros passos. Papai, mamãe. Papai, mamãe. Aí anda assim. Apegado. Para não cair. Quando solta, cai. Aí vai desenvolvendo. Aí vai. Na época, a gente ia para a escolinha. Só sabia nem desenhar. Aí depois vai crescendo, alfabetização, primeiro, segundo, terceiro, quando chegava no nono, aí ia para... Aí o sonho se realizava, eu quero ir para a faculdade. Eu quero me formar nisso e naquilo, não está errado não. E depois eu quero ter um carro. E depois eu quero ter uma casa. Depois eu quero me casar. E a alma, e a vida. Tanta gente que investe tanto para o presente, mas se esquece de alimentar a alma, que é a palavra de Deus. Tem tudo, dorme na melhor cama, tem o melhor ar-condicionado. Aproveite, porque se partir daqui para Jesus, se partir daqui sem Jesus, para onde você vai, não vai ter ar-condicionado não, vai ter fogo, e diz a Bíblia que o fogo lá não se apaga e o bicho nunca morre, vai ser sofrimento. Então aproveite, porque para onde nós vamos não vamos levar nada. Jesus, ele está dizendo aqui, ele é a vida. E na epístola de João, no capítulo 5, versículo 12, ele diz: quem tem um filho, tem a vida eterna. Sem Cristo, o corpo vive, mas a alma está morta. Com Cristo, nasce-se uma nova história. Observe a ordem apresentada por Jesus. Caminho resolve a direção. Verdade resolve a mente. E vida resolve a alma. Jesus trata o ser humano por completo. Isso são verdades doutrinárias. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. A salvação não vem por obras humanas. Cristo é absoluto e eterno. A verdade eterna começa em Cristo. Timóteo, na primeira carta aos Timóteo, capítulo 2, versículo 5, ele disse: só há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Você conhece o caminho ou você conhece Jesus? Você vive pela verdade ou pelas opiniões do mundo? Você está existindo ou realmente está vivendo? Jesus continua dizendo: ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Ninguém vai chegar lá
sem que antes confesse a Jesus aqui. Porque eu costumo dizer, está vendo isso aqui? Se chama-se cartório celestial. Se você não sabia, fique sabendo. Isso aqui é o cartório celestial. Para chegar lá e ter o nome lá, tem que confessar aqui diante dos homens. Foi Jesus que disse. E ele ainda disse mais: se negar aqui, quando chegar lá, ele nega também. Agora, você imaginou? É que a gente não para pensar. A gente pensa em muitas coisas, mas a gente não pensa na hora que vai partir. Como é que está a vida? Arrumou a casa, arrumou a vida, conseguiu os bens materiais, a vida está toda alinhada, mas a alma e o espírito estão uma bagaceira. Aí Deus tem que receber da forma que tu acha, da forma que tu pensa. Se fosse assim, eu não estava aqui pregando não, eu estava aí do teu lado também. Se fosse assim, eu não estaria aqui não, eu estaria aí do teu lado também, tomando uma, fumando, se prostituindo. Vou para o céu de todo jeito mesmo, Jesus vai me receber lá, mas não é assim. Não é dessa forma. Às vezes você diz, não, mas ninguém tem condição de chegar lá. Realmente ninguém tem mesmo não. Mas Jesus veio com essa finalidade. Ele consumou a obra que o Pai entregou na cruz do Calvário e depois disse para os seus discípulos, eu vou, mas eu vou enviar outro. Não é um outro inferior, não. Não é o outro superior, não. Ele disse, eu vou mandar outro por igual. E esse vai fazer lembrar, ele disse mais, está aqui. E esse vai fazer lembrar tudo que tiver escrito nessa palavra para você. Oh, aleluia! Eu não tenho condição, mas eu tenho um ajudador chamado Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que nos orienta, que nos ajuda, que nos renova, que nos fortalece, que nos dá condição, que nos enche de graça, que nos dá convicção para pregar ousadia, alegria, prazer de estar na presença de Cristo, lendo a sua palavra, com os joelhos dobrados, com dor sem dor. Sabemos que Ele está presente e é aquele que consola, é aquele que anima. Eu quero o que mais? Ainda me dá certeza de um dia que eu partir daqui e para o céu. Somente esta palavra, somente Jesus faz isso com o homem, somente Jesus tira as dúvidas. Foi Ele que tirou a dúvida de Tomé e também de Filipe. Ele está aqui, quer salvar, quer transformar, quer libertar, quer tirar você dessa prática do pecado que está te levando para o inferno e colocar você no caminho que é Cristo Jesus. Vem para Jesus nesta noite. Vem para Jesus nesta noite. Está na hora. Vem para Jesus nesta noite. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Se tu quer ir para o céu, tu tem que aceitar Jesus. E Jesus tem que aceitar tu também. Não é esse negócio. Eu vou de todo jeito. Eu vou com Maria, vai com as outras. Não vai não. Porque no céu tem 12 portas e 12 anjos, cada um com a espada desembanhada. Para chegar lá, vai ter que abrir o livro e dizer, o nome dele está escrito aí? Olha aí, anjo, se o nome dele está escrito, não está. Pega ela, pega ele e lança nas trevas exterior. Meu Deus! Isso não vai acontecer. Vai sim, está escrito. Se tu não crê, problema teu. Mas vai acontecer. Como é que está a tua alma? Como é que vai o teu espírito? Como tu tem se comportado diante da presença de Deus? Não é na igreja não, é na tua casa. Quem domina aí? É a pornografia? Quem domina aí são os palavrões? Quem domina na tua casa? É Jesus ou é o valente?
Pois é, fica aí com essas interrogações. Tem alguém aqui para Jesus? Tem que entregar a vida para Jesus. Nós pregamos o evangelho para hoje. Amanhã não me pertence. Nem faço os planos para amanhã. E de amanhã cuidará Deus. De amanhã. Ninguém sabe o dia da manhã. Ninguém. Só pertence a Ele. Acabou-se. Ninguém sabe. Eu não sei nem quanto tempo de vida eu tenho. Nem quantas horas de vida eu tenho. Eu sei do que está escrito, do que Ele tem revelado para nós. Aquilo que está revelado é para nós falarmos mesmo. Aquilo que não está, não posso falar. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua família. O evangelho é coisa séria. Quando eu entendi o que é ser crente, não é ser pastor não, é ser crente. Para mim tá bom demais. Ainda estou estudando para entender o que é ser crente. Ser crente. Ser cristão. Parecido com Cristo. Pronto. Tá bom demais. Tá o suficiente. Enquanto entender isso, aí você vai ver a responsabilidade. O que é ser crente. O que é ter compromisso com essa palavra. Para fazer realmente isso aqui. Tem mais uma pessoa aí. 2 pessoas. Glória a Deus. Vem para Jesus. Jesus está salvando. Jesus sempre salva nessa plataforma. Depois eles entram em contato comigo pelo chat. E a gente orienta procurar a igreja mais próxima da Bíblia. Mais próxima da Bíblia. Que fale de Jesus, que fale do Evangelho de arrependimento. O Evangelho não sofreu alteração. A porta ainda continua sendo estreita e ela não foi reformada e não vai ser.